Olá, bom dia a todos, turma do bem, como vão vocês? Bem-vindos aí à nossa videoaula do módulo 3 sobre a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Indústrias da Construção. A gente vai dar continuidade aqui no módulo da NR18, a partir do item 18.14.24, sobre gruas. Então vamos lá. A ponta de lança e o cabo de sustentação devem ficar no mínimo a 3 metros de qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda a orientação da concessionária local. Olha, gente, a maioria das coisas que a gente vê nessas NRs estão muito relacionadas ainda à segurança do trabalhador e às condições mesmo do meio ambiente de trabalho. Tá ok? Então, assim, cabe muito mais a vocês pegarem e fazer a leitura e essa compreensão ainda, né? Caso contrário, em alguma dúvida, só buscar a informação conosco, a gente está aqui à disposição de vocês para atender e esclarecer qualquer dúvida aí. É proibida a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer seu funcionamento. O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no 8º elemento e a partir daí de 5 em 5 elementos. Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição de descanso. Ou seja, nunca deixá-la estendida, né? A operação da grua deve ser de conformidade com as recomendações da fabricante. É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores da área. A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessário, dispor de para-raios situados a 2 metros acima da ponta mais elevada da torre. É obrigatório existir trava de segurança no gancho do moitão. É proibida a utilização da grua para arrastar peças. É proibida a utilização de travas de segurança para bloqueio de movimentação da lança quando a grua não estiver em funcionamento. É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança ou fins de curso automáticos, como os limitadores de cargas ou movimentos ao longo da lança. As áreas de carga-descarga devem ser delimitadas. O acesso às mesmas é permitido ao pessoal envolvido na operação. A grua deve possuir alarme sonoro que será acionado pelo operador sempre que houver movimentação de carga. Agora, quanto a elevadores de cremalheira, os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverão obedecer especificações do fabricante para montagem, operação, manutenção e desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Os manuais de orientação do fabricante deverão estar à disposição no canteiro de obras. Agora, com relação aos andaimes. O dimensionamento dos andaimes, suas estruturas de sustentação e fixação, devem ser realizados por profissional legalmente habilitado. Os andaimes devem ser dimensionados e de modo a suportar com segurança as cargas de trabalho a que são sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa e antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Devem ser tomadas precauções especiais quando da montagem, da desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para a confecção de andaimes deve ser de boa qualidade e seca, sem apresentar nós, rachaduras que comprometam a sua resistência. É proibido o uso de pintura que encubra imperfeições. É proibida a utilização de aparelhos de madeira na confecção dos andaimes. Os andaimes devem dispor de sistema de guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. É proibida sobre o piso de trabalho de andaimes a utilização de escadas e outros meios para lugares mais altos. O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura. Andaimes simplesmente apoiados. Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida, capaz de resistir aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. É proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavalhetes que possuam altura superior a 2 metros e largura inferior a 90 centímetros.
É proibido o trabalho em andaimes na periferia da edição, sem que haja proteção adequada e fixada à estrutura. É proibido o deslocamento de trabalhadores nas estruturas dos andaimes. Os andaimes cujos pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,5 m de altura devem ser providos de escadas. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais deve ser escolhido de modo a não comprometer a estabilidade e a segurança do andaime. Os andaimes de madeira não podem ser utilizados em obras acima de 3 pavimentos ou altura equivalente. O lado interno pode ser apoiado na própria edificação. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e entrocamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita. As torres de andaimes não podem exceder em altura 4 vezes menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas. Agora, com relação a andaimes fachadeiros. Os andaimes fachadeiros não devem receber cargas superiores especificadas pelo fabricante. Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem a circulação de pessoas a ser limitada pela resistência da forração da plataforma de trabalho. Os acessos verticais ao andaime fachadeiro devem ser feitos em escada incorporada à sua própria estrutura, ou por meio de torre de acesso. A movimentação vertical de componentes e acessórios para montagem e ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por sistema próprio de içamento. Os montantes dos andaimes fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar. Os painéis dos andaimes fachadeiros, destinados a suportar os pisos ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar. As peças de contratravamento, que seria o sistema de proteção de edificações contra a ação do vento, devem ser fixadas nos montantes por meio de parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos devidamente travados ou contrapinados, de modo que assegure a estabilidade e a rigidez necessárias ao andaime. Os andaimes fachadeiros devem dispor de proteção com tela de arame galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes, desde a primeira plataforma de trabalho até pelo menos 2 metros acima da última plataforma de trabalho. Andaimes móveis. Os rodízios dos andaimes devem ser providos de travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais. Os andaimes móveis somente poderão ser utilizados em superfícies planas. Com relação a andaimes em balanço. Os andaimes em balanço devem ter sistema de fixação à estrutura da edificação capaz de suportar 3 vezes os esforços solicitantes. A estrutura do andaime deve ser convenientemente contraventada e ancorada, de tal forma a eliminar quaisquer oscilações. Quando fala contraventada ou ancorada, você lembra aí, ela tem que estar ancorada, tem que estar fixa, porque o vento pode fazer com que ela mude de posição ou venha até jogar quem tiver pendurado nele aí, jogar no chão. Então é como forma também de segurança. Agora, com relação a andaimes suspensos mecânicos. Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado. Os andaimes suspensos deverão ser dotados de placa de identificação colocada em local visível, onde se conste a carga máxima de trabalho permitida. A instalação e a manutenção dos andaimes suspensos devem ser feitas por trabalhador qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e obedecer, quando de fábrica, às especificações técnicas do fabricante. Deve ser garantida a estabilidade dos andaimes suspensos durante todo o período de sua utilização, por meio de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim. O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas de segurança e este ligado ao cabo-guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e de sustentação do andaime suspenso. A sustentação dos andaimes suspensos deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a no mínimo 3 vezes o maior esforço solicitado.
A sustentação dos andaimes suspensos somente poderá ser apoiada ou fixada em elemento estrutural. Em caso de sustentação de andaimes suspensos, em platibanda ou beiral da edificação, essa deverá ser precedida de estudos de verificação estrutural sob responsabilidade profissional legalmente habilitado. A verificação estrutural e as especificações técnicas para a sustentação dos andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deverão permanecer no local de realização dos serviços. A extremidade do dispositivo de sustentação, voltada para o interior da construção, deve ser adequadamente fixada, constando essa especificação no projeto emitido. É proibida a fixação de sistemas de sustentação dos andaimes por meio de sacos com areia, pedras ou qualquer outro meio similar. Não tem segurança nenhuma, né? Quando da utilização do sistema de contrapeso, como forma de fixação da estrutura de sustentação dos andaimes suspensos, este deverá atender as seguintes especificações mínimas: ser invariável, forma e pesos especificados no projeto, ser fixada a estrutura de sustentação dos andaimes, ser de concreto, aço ou outro sólido não granulado, com seu peso conhecido e marcado de forma indelével em cada peça, ter contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal. É proibido o uso de cabos de fibras naturais ou artificiais para a sustentação dos andaimes suspensos. Os cabos de sustentação devem trabalhar na vertical e o estrado na horizontal. Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelos usuários e pelo responsável pela obra antes de iniciarmos os trabalhos. Os usuários e o responsável pela verificação deverão receber treinamento e manual de procedimentos para a rotina de verificação diária. Os cabos de aço utilizados nos guinchos tipo catraca dos suspensos devem ter comprimento tal para que a posição mais baixa do estrado reste pelo menos 6 voltas sobre cada tambor e passar livremente na roldana, devendo o respectivo sulco ser mantido em bom estado de limpeza e de conservação. Sulco é ali por onde vai passar o cabo, ali na roldana, né? Os andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados na edificação na posição de trabalho. É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaime suspenso. É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de tarefas. Sobre os andaimes suspensos, somente é permitido depositar material para uso imediato. É proibida a utilização de andaimes suspensos para transporte de pessoas ou materiais que não sejam vinculados ao serviço de execução. Os quadros dos guinchos de elevação devem ser providos de dispositivos para fixação do sistema de guarda-corpo e rodapé, conforme subitem 18, 13 e 5. O estrado do andaime deve ser fixado aos estribos de apoio e o guarda-corpo ao seu suporte. Os guinchos de elevação para acionamento manual devem observar os seguintes requisitos: ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor para a catraca, ser acionado por meio de alavancas, manivelas ou automaticamente na subida e na descida do andaime, possuir segunda trava de segurança para a catraca e ser dotado de capa de proteção da catraca. A largura mínima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos será de 65 centímetros. A largura máxima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos, quando utilizado um guincho em cada armação, será de 90 centímetros. A plataforma de trabalho deve resistir em qualquer ponto a carga pontual de 200 kg forças. Os estrados dos andaimes suspensos mecânicos podem ter comprimento máximo de 8 metros. Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso de um cabo de segurança adicional de aço ligado a um dispositivo de bloqueio mecânico automático. Deve-se observar a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento. Quanto aos andaimes suspensos motorizados, na utilização de andaimes suspensos motorizados, deverá ser observada a instalação dos seguintes dispositivos: cabos de alimentação de duplo isolamento, plugue ou tomadas blindados, aterramento elétrico, dispositivo diferencial residual, fim de curso superior e batente.
O conjunto motor deve ser equipado com dispositivo mecânico de emergência que acionará automaticamente em caso de pane elétrica, de forma a manter a plataforma de trabalho parada em altura e, quando acionado, permitir a descida segura até o ponto de apoio inferior. Os andaimes motorizados devem ser dotados de dispositivos que impeçam sua movimentação quando a inclinação for superior a 15 graus e devem permanecer nivelados no ponto de trabalho. O equipamento deve ser desligado e protegido quando fora de serviço. Quanto à plataforma de trabalho com sistema de movimentação vertical em pinhão, cremalheira e plataformas hidráulicas. As plataformas de trabalho com sistema de movimentação vertical em pinhão e cremalheira e as plataformas hidráulicas deverão observar as especificações técnicas do fabricante. Elas referem-se à montagem, operação, manutenção, desmontagem e às inspeções periódicas sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Em caso de equipamento importado, os projetos, especificações técnicas e manuais de montagem, operação, manutenção, inspeção e desmontagem deverão ser revisados e referendados por profissional legalmente habilitado no país e atender o previsto nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, né? Ou de entidades internacionais por ela referendadas, ou ainda outra entidade credenciada no Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, seria o CONMETRO. Os manuais de orientação do fabricante em língua portuguesa deverão estar à disposição no canteiro de obras ou nas frentes de trabalho. A instalação, manutenção e inspeção periódica dessas plataformas de trabalho devem ser feitas por trabalhador qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. O equipamento somente deverá ser operado por trabalhador qualificado. A todos os trabalhadores usuários de plataforma deverão receber orientação quanto ao correto carregamento e posicionamento dos materiais na plataforma. Tem que haver o equilíbrio, né? O responsável pela verificação diária das condições de uso dos equipamentos deverá receber manual de procedimentos para a rotina de verificação diária. Tipo um checklist, né? Os usuários deverão receber treinamento para a operação dos equipamentos. Todos os trabalhadores deverão utilizar cinto de segurança tipo paraquedista ligado a um cabo guia fixado em estrutura independente do equipamento, salvo situações especiais tecnicamente comprovadas por profissional legalmente habilitado. O equipamento deve estar afastado das redes elétricas ou estas estarem isoladas conforme as normas específicas da concessionária local. A capacidade de carga mínima no piso de trabalho será de 150 kg forças por metro quadrado. As extensões telescópicas, quando utilizadas, deverão oferecer a mesma resistência do piso da plataforma. Quando se fala em quilograma-força, é a capacidade de suportar determinado peso, tá ok? São proibidas a improvisação na montagem de trechos em balanço e a interligação de plataformas. É responsabilidade do fabricante ou locador a indicação dos esforços na estrutura e apoios da plataforma, bem como a indicação dos postes que resistam a esses esforços. A área sobre a plataforma de trabalho deverá ser devidamente sinalizada e delimitada, sendo proibida a circulação de trabalhadores. A plataforma deve dispor de sistema de sinalização sonora que aciona automaticamente durante a subida e descida. A plataforma deve possuir no painel de comando botão de parada de emergência. O equipamento deve ser dotado de dispositivos de segurança que garantam um perfeito nivelamento da plataforma no ponto de trabalho e não pode exceder a inclinação máxima indicada pelo fabricante. No percurso vertical da plataforma não poderá haver interferências que possam obstruir seu livre deslocamento. Em caso de pane elétrica, o equipamento deverá ser dotado de dispositivos mecânicos de emergência que mantenham a plataforma parada e o permitam um alívio manual por parte do operador para descida segura até sua base. O último elemento superior da torre deverá ser cego e não pode possuir engrenagens de cremalheira, de forma a garantir que os roletes permaneçam em contato com as guias. Os elementos de fixação utilizados no travamento das plataformas devem ser devidamente dimensionados para suportar os esforços indicados em projeto. O espaçamento entre as ancoragens ou estroncamentos deverá obedecer à especificação do fabricante e ser indicado no projeto.
A ancoragem da torre será obrigatória quando a altura desta for superior a 9 metros. A utilização das plataformas sem ancoragem ou entroncamento deverá seguir rigorosamente as condições de cada modelo indicadas pelo fabricante. No caso de utilização de plataforma com chassi móvel, o mesmo deverá estar devidamente nivelado, patolado ou travado no início da montagem das torres verticais de sustentação da plataforma e permanecer dessa forma durante o seu uso e desmontagem. Os guarda-corpos, inclusive nas extensões telescópicas, deverão atender ao previsto do item 18.3 e 5 e observar as especificações do fabricante. Não é permitido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível. O equipamento, quando fora de serviço, deverá estar no nível da base, desligado e protegido contra acionamento não autorizado. A plataforma de trabalho deve ter seus acessos dotados de dispositivos eletroeletrônicos que impeçam sua movimentação quando abertos. É proibido realizar qualquer trabalho sob intempéries ou condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores. É proibida a utilização das plataformas de trabalho para o transporte de pessoas e materiais não vinculados aos serviços em execução. Agora, sobre plataformas por cremalheira. As plataformas por cremalheira deverão dispor dos seguintes dispositivos: cabos de alimentação de dupla isolação, plugs, tomadas blindadas, aterramento elétrico, dispositivo diferencial residual, limites elétricos de percurso superior e inferior, motofreio, freio automático de segurança e botoeira de comando de operação com atuação por pressão contínua. Cadeira suspensa. Em quaisquer atividades em que não seja possível a instalação de andaimes, é permitida a utilização de cadeira suspensa, seria a cadeira, esse balancinho individual. A sustentação da cadeira deve ser feita por meio de cabo de aço. A cadeira suspensa deve dispor de sistema dotado com dispositivo de subida e descida, com dupla trava de segurança, requisitos mínimos de conforto previstos na NR 17, sobre ergonomia, sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto. O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ligado ao trava-quedas, em cabo gula independente. A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis, a razão social do fabricante e o número do Cadastro Geral de Contribuintes, que seria o CGC ou CNPJ. É proibida a improvisação de cadeira suspensa. O sistema de fixação da cadeira suspensa deve ser independente do cabo-guia do trava-quedas. Cabos de aço. É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme disposto na norma técnica vigente na NBR 6327/83, cabos de aços, usos gerais da ABNT. Os cabos de aço de tração não podem ter emendas, nem ter pernas quebradas, que possam vir a comprometer a sua segurança. Devem ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, 5 vezes a carga máxima de trabalho a que estiverem sujeitos à resistência à atração dos seus fios, de, no mínimo, 160 kg forças por milímetro quadrado. Os cabos de aço devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam deslizamento e desgaste. Os cabos de aço devem ser substituídos quando apresentam condições que comprometam a sua integridade em face da utilização a que estiverem submetidos. Alvenaria, revestimentos e acabamentos. Devem ser realizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenaria da periferia. Os quadros fixos de tomadas energizadas devem ser protegidos sempre que no local forem executados serviços de revestimento e acabamento. Os locais abaixo das áreas de colocação de vidro devem ser interditados ou protegidos contra a queda de material. Após a colocação, os vidros devem ser marcados de maneira visível. Isso aí a gente já viu daí também, normalmente shopping centers, eles costumam colocar lá uma fita com um X ou algo assim para mostrar que lá existe um vidro. Serviços em telhados. Para os trabalhos em telhados, devem ser usados dispositivos que permitam a movimentação segura dos trabalhadores. É obrigatória a instalação de cabo-guia de aço para a fixação do cinto de segurança tipo paraquedista. Os cabos-guias devem ter suas extremidades fixadas à estrutura definitiva da edificação por meio de suporte de aço inoxidável ou outro material de resistência e durabilidade equivalentes.
Nos locais de trabalhos onde se desenvolvem trabalhos em telhados, devem ser sinalizados e isolados, de forma a evitar que os trabalhadores no piso inferior sejam atingidos por eventual queda de materiais e equipamentos. É proibido o trabalho em telhados sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja emanação de gases provenientes de processos industriais. O equipamento deve ser previamente desligado para a realização desses serviços. É proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto. Serviços em flutuantes. Seriam aí tipo essas plataformas da Petrobras ou algo parecido. Na execução de trabalhos com risco de queda na água, devem ser usados coletes salva-vidas ou outros equipamentos de flutuação. Deve haver sempre nas proximidades e em local de fácil acesso botes salva-vidas em número suficiente e devidamente equipados. As plataformas de trabalho devem ser providas de linhas de segurança ancoradas em terra firme que possam ser usadas quando as condições meteorológicas permitirem a utilização de embarcações. Na execução de trabalho noturno sobre a água, toda a sinalização de segurança da plataforma e o equipamento de salvamento devem ser iluminados com lâmpadas à prova d'água. O sistema de iluminação deve ser estanque, seria sujeitas à proteção de água, poeira ou impactos. As superfícies de sustentação das plataformas de trabalho devem ser antiderrapantes. É proibido deixar materiais e ferramentas soltos sobre as plataformas de trabalho. Ao redor das plataformas de trabalho devem ser instalados guarda-corpos firmemente fixados à estrutura. Em quaisquer atividades é obrigatória a presença permanente de profissional em salvamento, primeiros socorros e ressuscitamento cardiorrespiratório. Os serviços sem flutuantes devem atender às disposições constantes do Regulamento para o Tráfego Marítimo e o Regulamento Internacional para evitar aborramentos no mar, conforme esse RIPAAN, 72 do Ministério da Marinha. Os coletes salva-vidas devem ser de cor laranja, conter o nome da empresa e a capacidade máxima representada em quilograma. Os coletes salva-vidas devem ser em número idêntico aos de trabalhadores e tripulantes. É proibido conservar a bordo trapos embebidos em óleo ou qualquer outra substância volátil. É obrigatória a instalação de extintores de incêndio e número de capacidade adequados. É obrigatório o uso de botas com elástico lateral. Bom, nós vamos encerrar aqui essa videoaula número prosseguimento a partir do tópico 18.20, locais confinados.